História assustadora. O espelho amaldiçoado encontrado na mansão misteriosa. Entre todos os objetos associados ao sobrenatural, poucos carregam tanto simbolismo quanto os espelhos. Desde a antiguidade, eles são vistos como portais entre mundos, capazes de refletir não apenas a imagem de quem olha, mas também a alma e os segredos mais obscuros. Em diversas culturas, acreditava-se que os espelhos podiam aprisionar espíritos, atrair energias negativas ou servir como janelas para outras dimensões. É por isso que, ao longo da história, muitos relatos aterrorizantes têm os espelhos como protagonistas. E um dos mais enigmáticos aconteceu em uma antiga mansão na Inglaterra, no interior da região de Yorkshire, onde um espelho amaldiçoado foi descoberto e, desde então, se tornou alvo de mistério, medo e especulação. A mansão em questão, conhecida como Ashbury Hall, foi construída no século XVIII por uma família aristocrática que acumulava riqueza graças ao comércio marítimo. Majestosa e imponente, a propriedade possuía extensos jardins, salões luxuosos e uma decoração que refletia o gosto refinado da época. No entanto, por trás da beleza arquitetônica, a mansão escondia uma atmosfera densa, como se os corredores guardassem memórias de tragédias esquecidas. Parte dessa sensação pode ser atribuída ao espelho encontrado em um dos quartos do andar superior, que se tornaria protagonista de inúmeras histórias de terror. O espelho era uma peça ornamentada, emoldurado por madeira escura, entalhada com símbolos estranhos que lembravam formas góticas. Medindo quase 2 metros de altura, sua superfície possuía um brilho peculiar, como se refletisse mais do que deveria. Segundo registros antigos, o espelho foi adquirido por um dos proprietários da mansão durante uma viagem à França, no final do século XIX. Há quem diga que o objeto havia pertencido a um ocultista francês envolvido em rituais de invocação espiritual. Outros relatos sugerem que o espelho teria sido retirado de um convento onde freiras afirmavam ouvir vozes vindo de dentro dele. Seja qual for a origem, os primeiros moradores que conviveram com o espelho começaram a notar acontecimentos estranhos. Visitantes relatavam ver figuras se movendo atrás de seu próprio reflexo, mesmo estando sozinhos no quarto. Outros afirmavam que, ao se aproximarem, viam o espelho escurecer como se fosse uma poça de água profunda. Houve até quem dissesse que ouviu sussurros quando a casa estava em silêncio absoluto. Não demorou para que os moradores passassem a evitar o quarto, mantendo a porta trancada. A fama do espelho se intensificou após a morte misteriosa de Lady Eleanor Ashbury, esposa do herdeiro da mansão. Segundo relatos, ela foi encontrada sem vida diante do espelho, em uma noite tempestuosa de 1903. Seu corpo não apresentava sinais de violência, mas a expressão em seu rosto era de puro terror, como se tivesse presenciado algo impossível de suportar. Desde então, o quarto foi considerado amaldiçoado. Ao longo do século XX, Ashbury Hall passou por diferentes proprietários, mas quase todos relatavam experiências perturbadoras com o espelho. Algumas pessoas afirmavam que sua própria imagem demorava alguns segundos para se mover, como se houvesse um atraso entre a realidade e o reflexo. Outros juravam que viam rostos desconhecidos surgindo ao lado do seu. Houve ainda relatos de figuras sombrias atravessando a superfície do espelho, como se tentassem sair de dentro dele. Em 1972, um grupo de pesquisadores paranormais visitou a mansão para investigar os fenômenos. Durante a noite, instalaram câmeras e gravadores no quarto onde estava o espelho. O que capturaram naquela ocasião chocou até os mais céticos. Em uma das gravações, é possível ouvir vozes sussurrando palavras em francês antigo, idioma que nenhum dos presentes falava. Em outra, a câmera registrou uma silhueta feminina surgindo atrás do reflexo, embora o quarto estivesse vazio.
A filmagem foi amplamente debatida, mas jamais explicada de forma satisfatória. Os investigadores concluíram que o espelho poderia ser um objeto de contenção, usado em rituais para aprisionar espíritos ou entidades. Essa hipótese ganhou força quando, em pesquisas mais recentes, foi identificado que os símbolos entalhados na moldura eram semelhantes a inscrições usadas em grimórios de magia europeia do século XVII. Isso levou alguns a acreditar que o espelho teria sido criado não como um simples adorno, mas como parte de práticas ocultistas destinadas a manipular forças além da compreensão humana. Apesar de todos os relatos, o espelho nunca foi destruído. Muitos acreditavam que quebrá-lo seria libertar o que estava preso em sua superfície, trazendo consequências ainda piores. Assim, o objeto permaneceu na mansão, intocado, atraindo visitantes curiosos e caçadores de fantasmas. Algumas excursões turísticas chegaram a incluir o quarto amaldiçoado como atração, mas a quantidade de pessoas que passavam mal, desmaiavam ou alegavam sentir presenças sobrenaturais fez com que a prática fosse interrompida. Nos anos 2000, a mansão passou por reformas e o espelho foi removido para restauração. O restaurador, um especialista em antiguidades londrino chamado Richard Moore, relatou em entrevistas que jamais esqueceria sua experiência. Enquanto trabalhava, sentiu-se constantemente observado e, mais de uma vez, jurou ver sua própria imagem sorrindo de forma sinistra, mesmo quando ele mantinha o rosto sério. Pouco tempo depois, Moore adoeceu gravemente sem explicação médica e morreu em circunstâncias misteriosas. A partir daí, o espelho voltou para Ashbury Hall e nunca mais foi retirado. Até hoje, visitantes que têm a chance de ver o objeto relatam sensações inquietantes. Alguns dizem que, ao se aproximarem, sentem uma pressão no peito, como se o ar ficasse pesado. Outros garantem ter ouvido batidas vindo de dentro do espelho, como se algo estivesse tentando sair. Há ainda os que afirmam que, ao serem fotografados diante dele, suas imagens apresentam distorções bizarras. O espelho amaldiçoado da mansão Ashbury se tornou uma das histórias mais conhecidas do sobrenatural europeu. Embora céticos continuem atribuindo os fenômenos a ilusões, sugestões psicológicas ou coincidências, a quantidade de relatos consistentes ao longo de mais de um século torna difícil ignorar a possibilidade de que algo realmente inexplicável esteja por trás do objeto. Talvez nunca se saiba se o espelho é de fato um portal para outro mundo, uma prisão de almas ou apenas um artefato carregado de energia negativa. Mas o certo é que sua presença continua a aterrorizar todos que ousam encará-lo. E para aqueles que acreditam no poder dos objetos, o espelho amaldiçoado de Ashbury Hall é a prova de que às vezes o terror pode ser refletido não em histórias inventadas, mas na superfície brilhante de algo que insiste em guardar segredos do além.